Olá a todos, hoje nós iremos falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Bem, a segunda lei da termodinâmica basicamente diz que o calor flui espontaneamente da fonte quente para a fonte fria. Para ocorrer o contrário, é necessário realizar trabalho externo. Então essa lei é bem intuitiva. Nós discutimos várias vezes na sala de aula que de forma espontânea, de forma natural, não é possível você juntar dois corpos, um corpo mais quente junto de um corpo mais frio, e o calor fluir do corpo frio para o corpo quente. Ok? Isso não ocorre. De forma natural, o que ocorre é o contrário. O calor é transferido do corpo quente para o corpo frio. Ok? E é isso que diz a segunda lei da termodinâmica. Bem, um fato interessante da segunda lei é que nós precisamos entender o que de fato é um processo reversível e o que é um processo irreversível. Basicamente, um processo reversível está mais ligado a um sistema ideal. Tá? Por exemplo, você solta uma bola no chão, ou mesmo um lápis ou qualquer outro objeto. No processo reversível, esperaria-se que o objeto voltasse para a sua mão. Mas isso não acontece. Quando você solta um objeto, ele nunca irá voltar para a mesma altura, porque durante o processo existe perca de energia. Ou seja, um processo reversível seria aquele no qual o estado final seria igual ao estado inicial. Já um processo irreversível é a maioria dos processos que ocorrem nos sistemas do nosso universo. Quando você solta uma bola, por exemplo, ou qualquer outro objeto, ele não vai voltar para a sua mão. Ele vai perder energia, irá talvez subir até uma determinada altura, mas não irá novamente voltar ao seu estado inicial. Bem, então chamamos de processo reversível aquele em que o sistema pode espontaneamente retornar à situação ao estado original. E o processo irreversível é aquele cujo sistema não pode espontaneamente retornar ao estado original. Bem, o fato interessante é que existe uma grandeza que nós discutimos, que é a entropia. A entropia basicamente calcula o grau de desordem de um determinado sistema. Bem, em uma transformação de energia, nós vimos que a primeira lei diz que o calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Ou seja, o calor fornecido em um sistema vai ser transformado em energia interna mais o trabalho. Bem, mas a pergunta é, será que o calor que é fornecido a um determinado sistema é totalmente convertido em trabalho? Não. Ok? A resposta é não. Uma certa quantidade de calor acaba sendo convertida em uma forma de energia que não irá servir para muita coisa, que é o que nós chamamos de energia desorganizada. Um exemplo, por exemplo, é a própria moto, uma motocicleta. Né? A energia utilizada pelo combustível, parte dessa energia vai ser utilizada para mover a moto, mas uma outra parte acaba sendo usada para ser fornecida ao ambiente. Tá? Se você tocar no cano de escape, por exemplo, da moto, você irá ver que estará quente. Né? E essa energia, ela basicamente não serve para muita coisa, ela está sendo jogada para o ambiente. Ok? Então, a entropia calcula a quantidade de energia que é desperdiçada durante uma certa transformação. Bem, e o interessante é que a entropia permanece constante nos processos reversíveis, ela não muda. Tá? Nesses processos idealizados, né, que na verdade não são processos reais, ela é sempre constante, é sempre a mesma. No entanto, nos processos irreversíveis, a entropia sempre aumenta. Isso significa que, como o universo é um processo irreversível, então a entropia do universo irá aumentar. Ok? Ou seja, a energia desorganizada que está no universo irá aumentar. E a tendência é o universo chegar ao colapso, ao que nós chamamos de caos,
devido a esse aumento de entropia daqui a talvez bilhões de anos. Ok? Então, nas transformações irreversíveis, a entropia é a medida da parte da energia térmica que não é convertida em trabalho, tá? Sendo desperdiçada sob a forma de calor, que é uma forma de energia desorganizada. Tá? Bem, então esta aqui poderia ser descrita, né, a descrição, na verdade, da segunda lei da termodinâmica, levando em consideração a entropia. Ok? Bem, a entropia em equações matemáticas é dada pelo calor dividido pela temperatura. A unidade da entropia é o Joule por Kelvin. Bem, em física também, nós construímos um modelo de uma máquina como sendo constituído por uma fonte quente, tá? E uma fonte fria. Então, uma máquina sempre irá funcionar dessa forma. A máquina irá retirar calor de uma fonte quente. Este calor será utilizado para realizar trabalho e parte da energia deste calor inicial da fonte quente irá ser lançada para uma fonte fria. Ok? Então, este é o processo de funcionamento de toda máquina que existe. Imagine construir uma máquina que o seu rendimento nunca acabasse, o seu rendimento fosse sempre máximo. Isso, de acordo com a física, é praticamente impossível. Ok? Então, nunca é possível construir uma máquina cujo rendimento seja máximo. Por quê? Não é possível. Porque parte do rendimento vai ser sempre, na verdade, parte do calor que é fornecido pela fonte quente vai ser sempre desperdiçado. Ok? Eu dei como exemplo uma moto, né? Então, parte da energia retirada ali das transformações ocorridas pela combustão irá ser usada para realizar trabalho, ou seja, para você se deslocar na moto, e a outra parte vai ser desperdiçada, vai ser lançada para o ambiente, tá? Se você tocar no cano de escape, como eu já falei, você vai sentir que está bastante quente. Essa energia está sendo desperdiçada, está sendo jogada para a fonte fria, que no caso seria o ambiente. Bem, e o rendimento é igual a o trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Tá? Então, rendimento é igual ao trabalho dividido pela quantidade aqui, olha, de calor da fonte quente. Você pode associar o rendimento como sendo o investimento que você faz em uma empresa. Tá? Imagine que você investiu uma grande parcela na empresa, só que você está faturando pouco. Então, o seu rendimento está sendo baixo. Tá? O seu rendimento está sendo baixo. Veja que você forneceu uma certa quantidade de dinheiro, vamos supor que essa quantidade fosse o Q1, né? E você está recebendo pouco. Essa quantidade seria o trabalho, tá? Você está recebendo bastante pouco daquele investimento. Então, o seu rendimento é baixo. Se por acaso você investe uma quantidade razoavelmente razoável, né? E o seu rendimento está sendo alto, né? O seu lucro está sendo alto, então o seu rendimento é alto, ok? A mesma coisa a gente pode discutir a partir do rendimento de uma máquina, tá? Uma máquina é boa quando o seu rendimento é alto, uma máquina não vai ser tão boa quando o seu rendimento é baixo, ok?